Gênesis capítulo 2, versículo 1. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Estas são as origens do céu e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado, e o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom. Ali há o bdélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion, e este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio é Idequel, e este é o que vai para o lado oriental da Síria, e o 4º rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esta é a palavra de Deus para o povo de Deus, e a igreja de Deus diz amém. E o título da mensagem é este: Tu és pó. A palavra que melhor define o ser humano é contradição. Contradição. Por um lado, como vimos na semana passada, nós somos a imagem de Deus. Mas vimos na semana passada, e veremos mais nas próximas semanas, Deus o permitindo, que nós somos a imagem desfigurada de Deus. Mas mesmo antes da queda, e eu acredito que essa expressão você ouvirá algumas vezes na mensagem hoje, antes da queda. Mesmo antes da queda, nós já encontramos algo sobre a natureza humana, que determina algumas das nossas características e condições, sabiamente ordenado por Deus e representado nesta verdade bíblica. Nós somos feitos do pó da terra, a imagem de Deus feita de pó. Que contradição! A imagem de Deus desfigurada, contradição. Plena potência, plena limitação, contradição. Eu pensava nisto, e os exemplos são abundantes ao nosso redor e na nossa experiência individual e na experiência coletiva. Eu gosto de música clássica, os irmãos sabem disso. Meu compositor preferido da música clássica é Wolfgang Amadeus Mozart. Você escuta a música daquele homem, recomendo ouvir. Música bonita como não existe igual na terra, mas uma vida tão feia a vida daquele homem. O homem escrevia música bonita, mas vivia uma vida feia, contradição. Escrevia música para Deus, mas não conhecia Deus, contradição. Escrevia música que é cantada até hoje, Ave Verum Corpus, é cantada por corais no mundo inteiro, em igrejas no mundo inteiro, linda música. Mas a vida dele era uma vida totalmente voltada para longe dos padrões de Deus, contradição. E não é só ele, mas todos nós, mesmo remidos, contradição é a nossa condição. Não há palavra
que melhor define o ser humano do que a palavra contradição. O sábio Deus escolheu o pó. Outra tradução dirá barro, é a mesma palavra, o pó. E ele determinou isso, irmãos, de maneira sábia, poderosa, bondosa, amorosa, para exibir algumas coisas sobre nós, tanto nós em relação a nós mesmos, como principalmente nós em relação a Ele. E segunda vez eu enfatizo, isso foi antes da queda. Nós somos pó, irmãos. Em primeiro lugar, fragilidade. Nós somos pó, fragilidade, limitação. Da forma como eu passei a refletir nesta passagem, meus irmãos, o pó é o símbolo de uma condição que Deus estabeleceu em nós, repito, antes da queda, fragilidade. Deus não criou o homem como sendo uma criatura superpoderosa e ele perdeu os seus superpoderes quando pecou. Deus criou o homem do pó. E depois de ter criado o homem do pó, veja o que diz capítulo 1, versículo 31. Viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Deus ter dotado o homem naturalmente de limitações, Deus ter criado o homem naturalmente frágil, Ele avaliou isso como sendo muito bom. E nós vamos ver algumas coisas sobre isso. Porque no versículo número 26 do capítulo 1, Gênesis 1, 26, quando determinou criar o homem, falava sobre isso na quarta-feira passada, o texto diz, façamos o homem à nossa imagem. O versículo 27 diz, a imagem de Deus. Volta ao 26, conforme a nossa semelhança. Veja bem, e domine sobre os peixes, sobre as aves, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Deus criou o homem para exercer esse papel, essa primazia. Mas as contradições são inerentes. Veja bem, o homem mais alto do mundo, historicamente, tinha 2,77 metros. O homem mais alto do mundo vivo hoje tem 2,51 metros. A altura média de uma árvore, claro, há árvores baixinhas, há até bonsais, mas há árvores de 300 metros de altura. E essas elevam a média um bocado. O homem mais alto que já foi encontrado, excetuados, é claro, os gigantes que viviam antes do dilúvio, e Golias e outros, tinham 2,77 metros. E as árvores têm em média 20 metros de altura. O homem mais forte do mundo. Eu fiz uma pesquisa online, não encontrei porque não é algo tão objetivamente quantificável. Mas eu lembro de ter conhecido, daqueles irmãos que vêm fazer projetos missionários, aqueles americanos, ter conhecido um homem fortíssimo, irmãos, fortíssimo homem. Ele conseguia pegar uma frigideira e enrolar todinha a frigideira, assim. Ele conseguia pegar um taco de beisebol, já viu um taco de beisebol, é madeira, e ele quebrava aquilo no joelho, assim, era uma coisa tremenda. Mas ele tinha um testemunho para dar, ele dizia, eu tenho toda essa força física, mas eu era um escravo da pornografia. E Jesus Cristo me libertou. Ele fazia o evangelismo pelo testemunho dele, mostrava a força que ele tinha, mas também a fraqueza, e como Jesus Cristo foi bondoso na vida dele. Quer dizer, o homem mais forte, pelo menos eu acredito que ele é o homem mais forte que eu já conheci, tinha uma fraqueza tão grande. O homem mais rápido do mundo, o Usain Bolt, no pico de velocidade dele, a mais alta registrada foi, e é rápido pra caramba, 44,7 km por hora correndo. Eu já passei, irmão, só não foi registrado. A média de Usain Bolt correndo, a média, esse foi o pico, foi 44,7. A média era 37,5, o que é muito rápido. Mas é uma coisa tão contraditória, porque veja as outras criaturas mais rápidas que o homem. A criatura mais rápida na Terra é o guepardo, que corre a 112 km por hora.
A criatura mais rápida no céu é o falcão peregrino, que pode chegar, já foi registrado voando em mergulho a 390 quilômetros por hora. A criatura mais rápida no mar, o marlim negro, mergulha a 128 quilômetros por hora. Ou seja, comparado com as árvores, com a força, comparado com as aves, comparado em velocidade, comparado em força, comparado em altura, o homem foi criado para dominar as aves, diz capítulo 1, versículo 26, mas não consegue voar. O homem foi criado para dominar sobre os peixes, diz capítulo 1, versículo 26, mas não consegue entrar no reino dos peixes, nem por pouco tempo. E nós não estamos falando de coisas que Deus tirou de nós depois da queda. Nós estamos falando de coisas que Deus nos dotou delas na criação. A limitação, a fragilidade, e Deus viu, repito, que isso era muito bom. Você sabe, você encontra isso no Novo Testamento, que o Evangelho, quando entrou nas cidades gregas por meio dos apóstolos, encontrava lá a filosofia grega, e a filosofia grega abominava a matéria. Eles diziam que o corpo era a prisão, era a cela, o calabouço do homem. E nós também encontramos as limitações do corpo, às vezes com algum incômodo. Nós tentamos alcançar uma prateleira muito alta e, dependendo da altura, nós não conseguimos, estamos limitados. Nós gostaríamos de ter velocidade para poder atingir determinado objetivo ou sair de uma situação e não temos. E isso não foi criado, não foi um castigo da queda. É porque Deus nos fez do pó. Sabiamente, e Ele viu que isso era muito bom, Deus limitou o homem. O texto está cheio disto. Primeira coisa, se a minha leitura de Gênesis, a forma como eu leio Gênesis, é que todos esses acontecimentos aqui, até capítulo 1, 26 até versículo 31, e capítulo 2, 4 até versículo 25, na minha forma de ler Gênesis, tudo isso aconteceu no sexto dia, no dia em que Adão foi criado. E se a minha forma de ler está correta, então quer dizer que após criar, e o texto dá margem para que eu entenda dessa forma de fato, Deus então introduziu algo na criação, está no capítulo 2, versículo 3. Uma vez que nós somos pó, nós precisamos de descanso, é a minha segunda colocação. Deus criou o sábado, não por necessidade dele. Nós não precisamos nem dedicar muito tempo a uma reflexão sobre os atributos de Deus. Não. Jesus já nos dá a resposta lá em Marcos 2, versículo 27. O que ele disse lá? O sábado foi feito por causa do homem. O sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Deus nos criou de uma tal condição que o pó se cansa. O cansaço não vem do pecado ou da queda. Antes da queda já estava dada a provisão do descanso. Deus já tinha ordenado o dia de descansar. Deus, sábio, viu isso e disse que era muito bom. Descanso, meus amados irmãos, é confiança. Descanso é dependência. Descansar é abrir mão das nossas tentativas de controle. Descansar é abrir mão da nossa inclinação pelo poderio. Descansar é colocar-se em fragilidade, dormir sobretudo. E deixar que outros, que Deus trabalhe. Isso é descansar. Há, porém, claro, duas verdades aqui. A primeira é, existe no nosso coração uma altivez muito grande, indomável quase.
Nós não queremos admitir fraqueza nunca. Vai contra o nosso orgulho. Reconhecer que precisamos de Quanta desculpa pretensiosa e altiva, inflada de senso de importância, querendo ser a exceção da regra de Deus. E dizer, não, o que eu faço é importante demais. Se eu parar, quem vai fazer? Somos, às vezes, até muito monetaristas. Eu descansar me custa tantos reais. Um dia sem trabalhar me custa tantos e tantos reais. Quem vai me repor esses reais? Quanta tensão e quanta gente doente, porque não quer abrir mão do controle das coisas. Quantas vezes eu ou você não ficamos à madrugada com os olhos abertos, andando em círculos na nossa cabeça, contemplando problemas sem soluções e, sobretudo, negligenciando a possibilidade de que talvez Deus esteja cuidando disso e de nós também. Tolice? Tolice, sim. Mas como é fácil cair nessa tolice. Não queríamos ser pó. Queríamos que Deus nos tivesse feito de ferro, então. Queríamos que Deus nos tivesse feito de outra forma. Uma forma em que desconhecêssemos limitações. Eu já conheci gente tão envolvida com essa vida, tão envolvida com essa dinâmica da vida, do trabalho, das demandas, dos projetos, das coisas, que eu ouvi alguém dizer, e não foi só uma vez, detesto dormir. Coisa mais desnecessária, mais tola, inútil do mundo é dormir. Quantas horas, calculou, 1/3 da vida a gente passa dormindo, em vez de fazendo. Queríamos que Deus nos tivesse feito de uma maneira diferente. Queríamos corpos que não adoecessem, que não cansassem, mentes superpoderosas, que conseguissem saber, lembrar e deduzir todas as coisas. Queríamos ser força, mas antes da queda Deus nos fez de pó e viu que isso era muito bom. Talvez porque Ele intentava nos condicionar a confiar nele. Porque isso é o descanso. Mas eu disse que são 2 palavras que eu tiro daqui. A primeira é para a nossa tentativa de ser feitos de outra coisa que não pó. Mas a segunda, irmãos, você concordará comigo, também muito presente no mundo, se uns precisam de ouvir a pregação sobre pausar e descansar, outros precisam ouvir a pregação sobre a obrigação de trabalhar, não é verdade? Não é verdade, querida igreja? Quanta preguiça existe no mundo. E às vezes é difícil, eu sei que é difícil, todos nós somos carne, aliás, todos nós somos pó caído. É difícil distinguir o cansaço da preguiça. Às vezes é. A verdade é, irmãos, permita-me fazer um parêntese aqui, não existe uma pessoa neste mundo que não tenha uma luta contra a preguiça. É como orgulho ou ira. Todo mundo tem essa questão. A questão é a área, é o momento, em que parte da vida você tem que enfrentá-la. Então, nós temos 2 verdades bíblicas aqui. A primeira verdade bíblica é que Deus criou o homem de pó e o pó precisa de descansar. Mas a outra verdade nesse mesmo ponto é que Deus criou o pó para trabalhar. Nós lemos aqui capítulo 2, versículo 5. Não havia homem para lavrar a terra.
E capítulo 2, versículo 15, diz que Deus tomou o homem e o pôs no jardim para o lavrar e o guardar. Então essa mentalidade mundana, quantas são as pessoas que fixam a sua esperança no título premiado da loteria, porque quando receber aquele dinheiro não precisa trabalhar nunca mais. E espante-se, eu ouvi um pastor dizendo que ouviu dentro de uma igreja evangélica, alguém dizendo que o tigrinho é o instrumento da provisão de Deus. Quanto o coração humano ama o dinheiro, que Deus tenha misericórdia. Adão não tinha salário. Adão não tinha salário. O que nos mostra que o trabalho não é só uma coisa para a gente ter com que comprar as coisas que a gente quer e precisa. Trabalho é um propósito de Deus para que a gente seja útil. O propósito do trabalho não é sustento. Sustento Deus tem para dar do jeito dele. O propósito do trabalho é a utilidade. Muito bem, vamos falar sobre isso então resumidamente. Deus nos criou de pó, e isso quer dizer que nós precisamos de descanso. E aqui ficam duas palavras. Uma palavra sobre descansar é necessário. Deus ordenou um dia. Eu ouvi dizer que estão querendo mexer nisso, nem entro nessa polêmica, mas Deus colocou um dia. Um dia. E quantos para trabalhar? 6. Vamos dar continuidade. Em terceiro lugar, irmãos, somos pó. Precisamos de sustento. Precisamos de sustento. Irmãos, este ponto do texto é um ponto que envolve o meu coração até por algo tão belo que está presente aqui. Veja o que diz o versículo número 9 do capítulo 2. O Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore, agradável à vista, boa para a comida. Preste atenção, boa para comida. É lindo isso, nós vamos pensar nisso. Agradável à vista e boa para a comida. Deus nos criou com tanques que esvaziam rápido. A gente precisa de horas em horas de comer. Alguns mais horas, outros menos horas. Às vezes é difícil, assim como cansaço e preguiça, às vezes é difícil separar gula de fome. Mas Deus nos criou para precisar comer de horas em horas. E menos horas ainda, nós precisamos beber água. E nós perguntaríamos assim, já que a gente abre a imaginação, por que que Deus nos deu tanques, igual deu os camelos, por exemplo? Que a gente enchesse, abastecesse uma grande refeição por semana que segurasse assim a onda. Em vez de ter que ficar nessa dependência constante, voltando todo dia, você acabou de lavar as louças, já tem que pensar na próxima refeição que vai fazer. Não é essa a nossa vida? A dependência constante, voltando. Quando Jesus disse que quem bebesse da água que ele tinha para dar não tinha mais sede, a mulher falou, então me dá, Senhor, para eu não ter que ficar voltando nesse poço todo dia. E talvez, irmãos, aqui, novamente, eu estou pensando junto a vocês, é que Deus não nos criou assim porque camelos não caíram no jardim, mas nós caímos. E o que eu estou tirando disso aqui, se o homem não fosse relembrado de horas em horas do quanto nós precisamos de ser sustentados, nós tomaríamos os nossos poderes e os transformaríamos em armas contra Deus. Por quê? Veja bem, se na nossa fragilidade nós já somos tão arrogantes, o que seria de nós se não fosse a fragilidade, nos lembrando constantemente da nossa fraqueza e da nossa dependência? Talvez Deus nos tenha criado levando em consideração a nossa queda, a fim de que a gente tivesse algum senso de alerta que, em vez de nos transformarmos em demônios. É um jeito de pensar. Mas agora pare para ver comigo mais um pouquinho sobre como é maravilhosa essa provisão de Deus.
As árvores são, por um lado, diz o versículo 9, agradáveis à vista. E o outro versículo diz que elas são boas para comida. Pense comigo, meu irmão, porque se Deus tivesse criado assim, eu já falei isso aqui no púlpito, mas é porque isso volta e meia me encanta. Deus poderia ter criado lá umas bolotas de nutrientes. Você come o nutriente sem gosto. Você só tem o nutriente que você precisa para viver e acabou-se. Era uma alternativa extremamente prática. Mas não. Deus criou sabor agradável, boa para a comida, diz o texto. E olha só, pesquise, você vai chegar a essa conclusão. Existem algumas criaturas que guardam ou que manipulam os alimentos, tá certo? Por exemplo, as formigas da tua casa, elas não comem o farelo do biscoito. Elas levam o farelo do biscoito para o formigueiro, onde o farelo do biscoito ou qualquer outra coisa, um grão de arroz, o que seja, é alimento de um fungo. O fungo come e depois ela come o fungo. É inteligente o negócio delas. Então, de fato, algumas pouquíssimas espécies na natureza manipulam o alimento. Se alguma criatura é venenosa, eu sei que algumas aranhas deixam aquilo curtindo por um tempo, para ver se perde a peçonha, para depois poder ser comido, mas muito pouco. O que compara isso com a gloriosa culinária humana, que enche a rede social, as redes sociais de vídeo de gente cozinhando? Não tem como comparar uma coisa com a outra. E eu fiquei falando sobre como o ser humano é a imagem de Deus na quarta-feira passada, e eu não tinha pensado nisso antes, mas o ser humano cozinha, gente. A gente pega as coisas e consegue melhorá-las. Quer dizer que o Criador deixou lá não só uma provisão para a nossa existência, mas para o nosso prazer, para o exercício da nossa criatividade. E você pode ver um monte de porquinhos mamando nas tetas da mesma porca, ou você pode ver um monte de formigas comendo o mesmo inseto caído no chão, mas é diferente de quando tem muitas pessoas comendo juntas, porque muitas pessoas comendo juntas têm comunhão entre si, e elas interagem, e elas conversam, e algo muito mais do que uma simples refeição nasce ali. E é por isso que aproveito para dizer às famílias: não coma, família, não coma no sofá assistindo televisão. Tire esse hábito da sua casa. Sente a família toda na mesa para comer olhando um nos olhos dos outros. É muito melhor. Vocês vão me agradecer. Voltando ao ponto. Deus nos criou do pó, irmãos, limitados, frágeis. Deus nos criou carentes de descanso, carentes de sustento, carentes de proteção. Proteção. O texto diz que o Senhor plantou um jardim, no versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. A palavra jardim, basicamente, significa pedaço de terra cercado, região cercada. Quando o Antigo Testamento chegou em outros lugares, foi traduzido entre os persas para a palavra paradaia. Paradaia significa lugar cercado. E de paradaia os gregos ouviram, acharam bonito, ficou paradiso em grego. E de paradiso vem a palavra em português, que eu acho que você já percebeu qual palavra eu estou falando. A ideia toda é um lugar cercado, um lugar protegido, murado, ok. O Éden não era tudo que Deus tinha para o homem. O Éden era só inicial. Confira na Bíblia, Gênesis 1, 28, Deus diz: e Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos. Agora note, enchei a terra. Então não, o Éden não era tudo que Deus tinha para o homem. O Éden era o berço, irmãos. O Éden era o cercadinho que a gente põe em casa para os nossos filhinhos engatinharem sem ficar mexendo no que não devem. O Éden era a proteção de Deus para Adão.
Talvez a ideia original, só talvez, era fazer um puxadinho do Éden para cá, outro puxadinho para lá, até que o Éden fosse o mundo inteiro. Quem sou eu para imaginar uma coisa dessa? Nota de rodapé, capítulo 2, versículo 10 a 14, não corresponde aos rios que nós temos no mundo hoje, nem corresponde às regiões que nós temos no mundo hoje. Você está lendo o mundo antes do dilúvio. É semelhante a você ler um mapa do Pará, e no mapa do Pará você encontra cidades de Portugal, não é não? Belém, Óbidos, Aveiro, Santarém, Faro, é Portugal. Não, é Pará, senhor. É porque nós copiamos os nomes de Portugal e pusemos aqui no Pará. Depois do dilúvio, os homens copiaram os nomes que havia antes do dilúvio e colocaram nos lugares. É só isso. Retomando o ponto, Deus é muito claro, a Bíblia é muito clara. O homem precisa ser alimentado, o homem precisa de água para beber, o homem precisa de descanso, o homem precisa de proteção, o homem é totalmente necessitado de Deus. Antes da queda, o homem já foi criado para ser totalmente dependente de Deus. E esse é o ponto 5. Somos pó, e isso significa dependência. Dependência. Só para citar, eu vou pregar sobre isso mais detidamente em mais algumas quartas-feiras. Os irmãos estão vindo aqui quarta após quarta, é porque nós estamos ensaiando Gênesis, é um livro muito profundo, e ano que vem eu quero pregar os domingos em Gênesis com a igreja, mas algumas questões a gente trata aqui na quarta-feira, e vamos continuar fazendo isso. É um livro muito rico, é um livro muito belo e bom da palavra de Deus. Com poucas horas no jardim, se tudo que eu estou interpretando está correto, que tudo aconteceu no dia sexto, Adão percebeu que ele precisava de alguém do lado dele. Deus trouxe todos os animais, e no meio dos animais ele viu que não tinha ninguém parecido com ele. Então ele era distinto, só ele é a imagem de Deus. Ele precisava, mas surgiu um problemão. Ele precisava, mas como? Como ele ia fazer alguém para ficar do lado dele? Como? Ele tinha uma necessidade, mas a necessidade era insolúvel. Insolúvel. Então o que Deus fez com Adão, minha gente? Deus botou Adão para dormir. E enquanto ele dormia, vê se isso não significa algo de Deus na nossa vida? Claro que sim. Enquanto ele dormia, sem nenhuma participação dele, sem nenhuma sugestão também, sem pitaco, sem mérito, sem obra, sem trabalho, só necessidade insolúvel. Enquanto ele dormia, Deus proveu para ele a sua companheira, a sua adjutora idônea. Sabe o que isso fala sobre Deus, irmãos? Fala sobre Deus o mesmo que diz o Salmo 127, versículo 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, porque Ele dá aos seus amados, essa tradução diz o sono, mas as outras traduzem um pouco mais, aplicando, dizendo, dá aos seus amados enquanto dormem. Quer dizer que nós somos frágeis, limitados, mas temos um Deus que pensa nas nossas necessidades. Tudo que Deus criou Adão para precisar, Ele mesmo proveu imediatamente. Ele criou Adão para precisar de água, tinha rios no jardim do Éden. Ele criou Adão para precisar de comida, Ele pôs as árvores. Ele criou Adão para precisar descansar, Ele deu o sábado. Ele criou Adão como uma criatura frágil, Ele cercou o jardim. O que me faz, irmãos, pensar mais gravemente sobre a queda. Porque quando Adão e Eva pecaram, eles não pecaram contra um Deus que era distante, mesquinho. Eles pecaram contra um Deus tão presente e tão bom. Não te faz pensar no tamanho de loucura que é a queda, que é o pecado? A mim faz.
Estávamos outro dia em casa, eu e minha esposa, aí apareceu uma recomendação de um filme no Prime. Eu vou te contar o filme para você não perder o tempo que eu perdi assistindo. E tempo é uma coisa tão escassa que a gente teve que ainda parcelar o filme ainda de 2 dias e não valeu a pena, nem parcelado. O nome do filme é A Jangada. Muitos de vocês já viram, estou vendo. Os adolescentes, é um filme israelense. Eu quis assistir porque era um filme israelense. Alguns adolescentes fizeram uma jangada e eles queriam ir assistir um jogo de futebol na ilha de Creta. Creta? Não, Chipre. 150 quilômetros de Israel. Tudo para dar errado, né? 4 adolescentes numa jangada atravessando o mar Mediterrâneo. Esse é o filme. Deu tudo errado. Deu tudo errado. E se não fosse o pai de um desses ser capaz de fazer alguma coisa, eu tinha morrido. Mas eu assistindo esse filme, fiquei imaginando na rebeldia humana. Porque é isso que a gente faz. A nossa autossuficiência, a nossa independência, a nossa autodeterminação, tudo, irmãos, tolice. Tudo tolice, maior tolice do que essa do filme que eu falei com vocês. Porque nós fomos criados nessa condição de depender de Deus e de precisar de Deus, como estávamos cantando, ó Senhor, de Ti preciso. Ei, nós somos criados para precisar de Deus. E é isso que ele estava dizendo quando ele nos fez de pó. Nós somos criados para precisar dele. O que me leva a uma pergunta, no 6ª colocação. Se nós somos pó, irmãos, pó é uma inconveniência, é um estorvo. O pó é aquilo que a gente tira de casa, não é o que a gente coloca em casa. O pó é sujeira praticamente. Não há nada de desejável no pó. Por que Deus nos ama, então? É a pergunta. Se somos pó, por que Deus nos ama? Bem, vem a resposta bíblica em 1 de João 4,19. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Veja, Deus não nos ama por causa de nós, Deus nos ama por causa dEle. Tem uma tabela aí. Há 2 sentidos em que a Bíblia nos lembra que nós somos pó. O primeiro, já muito enfatizado aqui na mensagem, é a nossa limitação. Depois leia esses versículos. Eu citarei só o primeiro. Todos vão para um lugar, todos foram feitos do pó e todos voltarão ao pó. Mas também há uma segunda categoria de referências em que a Bíblia fala de nós como pó para enfatizar a glória dos propósitos de Deus. Veja esses versículos. Isaías 64:8. Agora, Senhor, Tu és nosso Pai, nós o barro, é a mesma palavra, barro, pó, terra, e Tu o oleiro e nós a obra das Tuas mãos. Romanos 9:20, quando Paulo está explicando a tragédia que foi Israel ter rejeitado o Evangelho, ele diz: homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá o que a formou, é a mesma ideia do barro, por que me fizeste assim? Em 2 Coríntios 4:7, temos este tesouro, o Evangelho glorioso e salvador de Jesus Cristo, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Em 2 Coríntios 5:1, que vem lá do capítulo 4, estou só destacando esse versículo, mas vem lá do capítulo 4, falando da fragilidade do corpo que envelhece, do corpo que adoece, do corpo que perece, ele diz: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo é o corpo feito de pó, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. A Bíblia usa, irmãos, o lembrete de que nós somos feitos de pó, para nos trazer 2 principais mensagens. Uma, a que nós somos limitados, e a segunda, que Deus, apesar de nós sermos tão limitados, tem propósitos de graça,
Deus ama essas pessoas feitas de pó. Deus salva essas pessoas feitas de pó. E Deus cuida dessas pessoas feitas de pó. Deus usa essas pessoas feitas de pó para dar glória ao nome dEle. Para dar glória ao nome dEle. Então, quando você alcançar os seus objetivos todos, os mais difíceis e impossíveis, e você for tentado a se vangloriar, diga para você mesmo: eu sou pó. Pó. Deus digna-se servir-se de gente que é pó, em amar, irmãos, ínfimas criaturas indignas do seu amor, pó, para a maior glória dele. Conclusão: tu és pó. Tu não és o Senhor da tua própria vida. Tu és pó. Tu não és forte demais, importante demais, capaz demais, inteligente demais. Tu és pó. Tu não podes andar só. Tu és pó. Tu não consegues prover para ti mesmo do que precisas, tu és pó. Tu não és o dono da tua própria vida, tu és pó. Mas tu és amado por Deus. Tu és mais pó do que tu imaginas. Mas também tu és mais amado, muito mais, do que tu imaginas. Deus ama a gente que é feito de pó. Deus cuida da gente que é feito de pó. Deus salva, perdoa. Um dia nós receberemos novos corpos. Novos corpos. Serão feitos de pó? Não sei. Essa é muita teologia para mim, não sei. Mas sei que serão corpos semelhantes ao corpo com o qual Jesus Cristo ressuscitou. E naquele dia, hoje não, nem amanhã, mas naquele dia, apesar de pó, tu serás perfeito, diz Efésios capítulo 4, versículo 13. Tu és pó mais do que imaginas, e és amado por Deus, muito mais do que imaginas. Senhor, como é grande a glória do Senhor revelada na Tua palavra. Dá-nos, ó Deus, um coração capaz de entender e crer na verdade revelada na palavra do Senhor. Dá-nos, ó Deus, aquela sabedoria, aquele auxílio do Espírito Santo, para sabermos aplicar à nossa vida a verdade revelada na Tua palavra. Perdoa, querido Deus, os nossos pecados e nos dá graça, ó misericordioso Deus, porque na Tua palavra está escrito que assim como um pai se compadece dos seus filhos, o Senhor se compadece daqueles que o temem, porque Tu conheces a nossa estrutura e sabes que somos pó. Seja conosco a Tua misericórdia, Deus, seja conosco a Tua compaixão, a Tua bênção e o Teu favor. Obrigado, Deus. Se é que estas palavras fazem justiça, obrigado pelo Teu grande amor por nós, a ponto de prover tudo o que precisamos,
a ponto, ó Deus, de nos cercar de proteção, a ponto, ó Deus, de nos dar bênçãos que não conseguiríamos prover para nós mesmos. É a boa mão do Senhor que nos dá. Obrigado, Pai. Sobretudo, pelo sacrifício que teu Filho fez por nós na cruz, para que pelo sangue dele nós pudéssemos ser perdoados, salvos e justificados. Obrigado por este culto, obrigado, Senhor, pela tua presença, obrigado pela companhia dos irmãos conosco. E agora vimos, ó Deus, rogar-te, pedir e suplicar que o Senhor, Deus, continue a nos dar da tua bênção em todo o tempo, em todo momento, a nos guardar no teu amor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, e a companhia do Espírito Santo, seja conosco, irmãos, todos os dias, até o dia em que Jesus Cristo virá para nos buscar. Que assim seja, nós oramos em nome de Jesus e a Igreja de Deus diz: amém.